É um absurdo testemunhar que no Congresso Nacional, ainda para cassação de parlamentar, o voto é secreto. Isso tem que ser aberto. Aqui na Câmara já é aberto. Outras formas, por exemplo, que estão sendo tratadas lá é a ventilação do crime ser hediondo no caso de corrupção. Então, alguns passos estão sendo dados e a população está atenta a isso. O que é interessante é saber que nós estamos tendo avanço. A gente observa, vereador, é o seguinte, que talvez não seja por falta de leis a questão da corrupção, porque quem estudou direito, eu, por exemplo, eu sou formado em direito, o senhor Reinaldo, também, é o seguinte, a gente sabe o seguinte, o direito administrativo, se o direito administrativo for aplicado do jeito que está na lei, não tem como dar errado aquilo ali. Tem. Assim, e é também uma questão de convivência social. Essa reflexão merece acontecer para toda a sociedade, não só para a classe política. Também o cidadão que vende seu voto, que vota sem consciência, o cidadão que de alguma forma também participa de alguma forma de irregularidade, por exemplo, fraudar uma carteirinha de estudante. Então, assim, são situações que nós merecemos fazer uma reflexão do cidadão participativo. Esse cidadão que cobra também tem que dar exemplo. E esse caminho é um caminho correto para tentar, de alguma forma, combater a corrupção. Ô, vereador, e essa questão, o senhor não acha que a Câmara Municipal, a gente também poderia estar solicitando alguma lei para acabar com a burocracia que existe dentro da administração pública, que muitas vezes essas questões de corrupção são frutos dessa burocratização. Os poderes não conversam, os projetos não conseguem ser feitos, porque não existe uma normatização de processo, não existe um... Você acha que a Câmara Municipal não poderia contribuir nesse sentido para a administração pública? Aliás, a Câmara não, todos o poder legislativo. Concordo, Talvani. Existe a necessidade de ter uma harmonia entre os órgãos da administração. E isso pode ser facilitado pela internet. Hoje é muito necessário esse mecanismo para você ter acesso e participar o cidadão também da administração. Primeiro com a transparência dos gastos. Hoje já tem um portal da transparência. Além disso, né? Como que pode ser trazido? Bons exemplos da administração privada, inclusive de outras cidades. Você chega no site da prefeitura e pode lá com um checklist apresentar a documentação e o fiscal vai em tal prazo fazer a vistoria, sem que abra espaço para jeitinho, para algumas outras irregularidades. Esse mecanismo, um checklist, algo bem transparente, onde que a internet possa facilitar essa comunicação, está passando da hora de acontecer em Goiânia. Hoje nós temos presenciado uma bateção de cabeça, uma falta de planejamento e principalmente um ego muito grande. Secretário com ciúme de outro e o avanço não acontece para o cidadão, que é o que mais precisa do serviço. Então, sim, merece uma reflexão quanto a isso. Eu levantei em algumas audiências públicas na Câmara esse debate com relação à realização de eventos, a questão de construções da cidade. Tem que ter critério, tem que ter fiscalização, mas também aquele que busca o poder público tem que ser bem atendido. Isso é servir ao público na sua essência. E o senhor tem alguma destinação na LDO agora para ampliar esse sistema de informação da prefeitura? Sim. Vocês ampliaram isso? Nós facilitamos esse debate, né, ao votar a LDO agora e também pensando já no orçamento para o próximo ano, pautar de alguma forma um mecanismo que o uso da tecnologia possa ser trazido para a administração. Vereador, voltando a falar de trânsito, aproveitando que isso faz parte aí da sua bandeira, né, de campanha eleitoral, o projeto do VLT, o projeto já está pronto, ainda não foi licitado, mas já assusta os comerciantes ali da região, ao longo, né, da Avenida Anhanguera. O senhor foi ficou responsável de gerar aí a comunicação com eles, né, para poder esclarecer melhor esses projetos. O governo está preocupado com o mal-estar que isso possa acontecer, a exemplo da implantação do corredor exclusivo para ônibus, né, na Avenida T63, em que os comerciantes continuam insatisfeitos. Então, como que está esse diálogo entre aqueles comerciantes que tira dali a sua fonte de renda? Cristiane, não só o VLT, mas também o BRT, que é outra obra interessante, mas também diz respeito à mobilidade, são dois temas que não podem ser tratados distantes da realidade onde o projeto existe. Então, assim, na minha opinião, o que eu tenho defendido sempre são consultas públicas, ser feito estudo de impacto de trânsito, estudo de impacto de vizinhança para essas obras também, para dar a garantia de que algo que possa melhorar a mobilidade seja feito de forma mais democrática possível. E dessa maneira, não só comerciantes, mas também moradores das regiões ali, tanto do VLT como do BRT, merecem ter espaço para a voz. Até eu digo o seguinte, aquele exemplo bem simples da construção de um trieiro, né, de uma praça. Você normalmente faz a calçada onde existe o trieiro. Esse é o costume, então a população reflete nisso.
tem que ser ouvida até pelo ambiente Mas em que será ela que a convive. Anguera realmente precisa de um VLT? Porque Isso. tendo em vista que o sistema funciona, e a maior crítica seria com relação à Aparecida, Goiânia, né? Isso. Não, eu acredito assim, que o senhor pode falar um pouco dos benefícios, né? Aproveitar o espaço para falar quais serão esses benefícios aí após a implantação. Sim, Porque não seria a mesma coisa o BRT e VLT? No caso, o VLT é um avanço a ser dado. Se formos pegar, por exemplo, o modelo de Goiânia, o projeto de Goiânia, que é de Atílio Corrêa Lima, foi baseado na cidade de Versalhes, né, uma cidade francesa. Versalhes já tem 3 VLTs. Então, eu acredito que nós temos que pensar não de forma limitada a uma administração. Nós temos que pensar a administração a longo prazo. Não, e mas, você mas já que é isso que eu estou falando exatamente, porque como aquela via já existe um sistema que funciona... Mas que pode se ultrapassar. Pois é, mas não seria mais interessante utilizar uma outra radial, um outro eixo que viesse a beneficiar aqueles que não têm nada? Porque até mesmo já se ouviu falar de que o percurso ali vai ser feito em um tempo maior. Então, Justamente. As ideias, os prós e os contras têm sido apresentados. Agora, a minha avaliação é pensando a longo prazo. A facilidade do tempo, o desgaste com equipamentos, como o caso dos veículos que vão se desgastando ao longo do tempo, é pneu, é combustível, de alguma forma você traz também essa questão da preocupação ambiental e mobilidade, o que o VLT pode ser mais, como se diz, ambientalmente correto. Nós também pensamos de alguma forma em tentar garantir que mais facilidades possa ter o usuário. E ao longo prazo, eu acredito que seja interessante sim tratar o VLT. Nós não podemos ficar, às vezes, com a cabeça fechada ao momento presente. Se vai ter desgaste, obra, reforma, manutenção, isso faz parte do desenvolvimento. Agora, desde que seja a população ouvida. Deputado, vereador, o senhor que é um estudioso dos problemas de cidade, o senhor já fez um estudo bem aprofundado na questão do VLT, porque é um veículo parece que num sistema de transporte que não se tem muita experiência com ele por aqui no Brasil. Ele é realmente o caminho, a solução do problema do transporte coletivo em Goiânia? Eu acredito que não podemos focar apenas no VLT. Né? Você tem que pensar o seguinte, é um caminho, como eu disse, ambientalmente pode ser melhor, a questão de facilidade e rapidez pode caminhar também nesse sentido e também, de alguma forma, você também trazer uma imagem melhor do ambiente do Eixo Anhanguera, a questão do comércio, a facilidade das paradas. Eu tenho testemunhado, por exemplo, hoje no atual modelo que existe, uma dificuldade muito grande de acessibilidade.